amigos, bom dia. Bom dia. Vou ficar aqui nessa posição para ficar visível para as pessoas aqui no PowerPoint, não atrapalhar. Na realidade, em relação à festa, a gente não vai poder perder, porque o espírito adora a festa. Que a 7 é aqui, que a 11 é no plano espiritual. Você perder que a 7 é a se dobrar lá durante a noite, não precisa desencarnar ainda. Só se desdobre e vá lá na festa à noite, no dia 11, tá certo? De uma maneira ou de outra. Dia 7. Não, dia 7 é aqui, 11 no plano espiritual. De uma maneira ou de outra, se você não for, vale a pena colaborar, né? Porque a instituição faz um trabalho belíssimo, principalmente na parte não só da assistência espiritual, mas da assistência social. E é importante a nossa colaboração, porque nenhuma casa espírita que nós conhecemos tem qualquer tipo de cobrança certa, a não ser, e aí não é cobrança, quando a casa abra para um quadro de associados, mas também fica opcional valores que são doados. Muito bem. Meus amigos, no assunto que nós recebemos que é escalado previamente pelo semeador, sobre livre-arbítrio e fatalidade, nós precisamos buscar um pouco a figura de Moisés. A figura de Moisés e o que representou Moisés em relação à evolução do espírito no planeta. Ele está localizado, de acordo com alguns historiadores, não se tem exata a questão de tempo, porque a medição de tempo variou muito depois de Gregório. Então, nós utilizamos o calendário gregoriano. Antes, o calendário que imperava no mundo que era dominado, grande parte do mundo, ou pelo menos a parte do mundo que era dominada pelos romanos, era o calendário romano. O calendário romano obedecia à vontade do imperador. Se o imperador decidisse que obedeceria 15 dias, tinha 15 dias ponto. Se tivesse 60 dias, era o problema de cada imperador. Então, essa questão de tempo, às vezes, é discutida. Mas acredita-se que Moisés está localizado há mais ou menos 3.200 anos atrás, ou 1.200 e poucos anos antes de Cristo. É importante a figura de Moisés na questão entre outros aspectos, porque foi não só um introdutor, foi um grande sanitarista, como também um grande legislador e, ao mesmo tempo, apresentou o Deus, vulgarizou a ideia do Deus único, ou seja, do monoteísmo, que era assunto tratado entre a casta nobre do Egito. Na casta nobre do Egito, ou seja, entre faraós e as pessoas importantes no templo e tudo mais, os sacerdotes, sabia-se e se cultuava um único Deus. Mas para a população, de uma maneira geral, era apresentado o politeísmo, de vários deuses, então tinha Deus para tudo. Muito bem, Moisés vulgariza isso. No êxodo do Egito, dos nossos irmãos hebreus, Moisés vai ser responsável em vulgarizar a questão do monoteísmo na figura de um Deus antropomórfico, ou seja, um Deus igual a nós. Que Jesus, quando chega 1.200 anos depois de Moisés, ele não vai quebrar as estruturas da forma, né? Ele não vai alterar a forma, porque as pessoas não teriam capacidade de entender. Ele vai trabalhar no conteúdo da divindade. E é muito bem sucedido desse aspecto, evidentemente. De Moisés a Jesus, só para trabalharmos esse período, esse Deus antropomórfico, que já é um avanço, como sabemos, ele é um Deus extremamente dominador, controlador. As criaturas desse Deus eram eram peões no tabuleiro de xadrez. Eram verdadeiros fantoches, cuja condição de liberdade tinha-se a noção de que estava na mão do Criador. Com Jesus, esse conceito muda, até mesmo, como dissemos, no que diz respeito ao conteúdo, quando ele vai apresentar Deus como Pai. E vai levar as criaturas, no nível que as criaturas já se encontravam, evolutivamente, ao raciocínio, a raciocinar sobre a questão da divindade como Pai, perguntando para nós, seja a questão da humanidade de então, das criaturas reencarnadas naquele período, perguntando: qual dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, me daria uma pedra, ou se o filho lhe pedisse peixe, me daria uma serpente? Aí ele diz: até vós que sois
até vós que sois maus, mas essa deve ser uma introdução que fizeram nesse ensinamento de Cristo, porque é impossível nós entendemos que Jesus tivesse se dirigido às criaturas dessa maneira, na verdade? Que seria uma forma desrespeitosa e também com um bom grau de preconceito. Então, ele vai dizer, até vós não fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. A criatura já está mais apropriada a raciocinar sobre as questões não só da divindade, mas a respeito de si mesmo. O processo do livre-arbítrio, ou seja, da livre escolha, está tomando maior dimensão. Ou seja, a conquista disso, que é um trabalho permanente do ser, à medida que ele evolui, o livre-arbítrio amplia-se. Amplia-se não só pelo processo da evolução em si, mas de como ele trata a evolução. E a partir de então, com esta questão da maturidade do Espírito, que nós temos apenas como marco a presença do Cristo, ela vai se dando de tal maneira que o nosso livre-arbítrio, à medida que nós vamos evoluindo como Espíritos, dentro das normas do Evangelho, nós vamos ampliando também o livre-arbítrio. Porque a condição do Espírito é nesta posição que nós vamos iniciar o livre-arbítrio. Ou seja, quando nós estamos estagiando como princípio inteligente, ou princípio espiritual, ou mono da celeste, ou qualquer outra denominação que o valha, no mineral, ainda grupalmente não estamos individualizados. No vegetal, ainda grupalmente não individualizado. E também aí já individualizado no animal, a questão do livre-arbítrio inexiste. Quando nós vamos para o ser humano primitivo, ele começa o processo, começa no primitivo, vai se iniciar o processo do seu desenvolvimento. Até então, a situação pode ser percebida numa criança, por exemplo, essa relação do animal pode ser percebida numa criança de até mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio. Então, como dissemos, o livre-arbítrio se desenvolve aos poucos, conforme a nossa evolução. No princípio, ou seja, no início primitivo, funciona somente o instinto para a sobrevivência. Comparando então com a criança de 2 anos, mais ou menos, você tem as reações de uma criança até esse período, você tem as reações semelhantes ao cachorro que você tem dentro de casa. Se assemelham. O instinto funciona dominando praticamente todos os aspectos da sua manifestação. Com a diferença que, como espírito, o espírito tem o raciocínio contínuo, a inteligência completamente aberta, deslocada da condição do animal. O animal tem pensamento fragmentário, não é raciocínio contínuo, ele vai estacionar naquele estágio, e se você tem um cão, naturalmente você percebe todas as manifestações de uma criança que chega a 3, no máximo 4 anos de idade e está estacionado ali. No entanto, a criança, a partir de então, se desenvolve de uma maneira, porque a relação do desenvolvimento é diferente, dada até os próprios aspectos conquistados da evolução quando se passa para o reino hominal. E na realidade, enquanto se vive no primitivismo, obviamente que esta condição é tentar sobreviver. Principalmente no primitivo, é tentar sobreviver. O grupo maior, por vezes, não vai escolher que tipo de alimento possa encontrar. Se encontrasse um grupo menor, mais fraco, virava o jantar com certeza. Ou seja, a situação é de mera sobrevivência. A partir do momento que saímos do primitivismo, e já estamos, se formos analisar lá o livro dos Espíritos, nós estamos no meio da escala em matéria de evolução, no que diz respeito a questões dos planetas. O primeiro estágio é primitivo, o segundo, expiação e provas, no qual nós estamos inseridos. Não é o planeta, hoje são os espíritos. Já indo para o de regeneração, que não significa que os espíritos todos serão bons em absoluto. Regenerar-se é refazer, é rever aspectos, é fazer alterações de hábitos, etc. Onde o bem começa a predominar, mas não nos esqueçamos de que 51% é predominância. Logo, então, não teremos o bem absoluto.
Até porque desta faixa central, que nós dissemos, já estamos no centro, iremos dar de regeneração para um mundo felizes, ou um mundo feliz. Um mundo feliz, o bem predomina sobre o mal. Veja que se o bem predomina sobre o mal, significa dizer que o mal ainda existe. O mal dentro do conceito que a gente entende, com Emmanuel, que simplifica para todos nós, o que é muito bom. Nós sempre repetimos essas informações de Emmanuel, porque ele é muito claro na definição de bem e mal. Ele define o bem como sendo bom para mim e para os outros. O mal é bom só para mim. Porque o mal por si só não é uma criação divina. Se ele existisse de fato, ele teria que ser criado por Deus. Ele não é uma criação divina. Ele é a suprema ignorância do indivíduo em relação a si mesmo e ao semelhante. Quando é bom só para mim, é a questão total de egoísmo, onde eu me beneficio e ignoro o direito do outro. Isso é o que a gente chama de mal. A ponto de que, dependendo do meu nível de ignorância em relação ao direito do outro, eu não meça esforços para chegar a objetivos sempre os mais fascinados que eu tenha, inclusive eliminando criaturas se for o caso. É uma profunda ignorância do direito do outro, porque eu ignoro os aspectos mais básicos em mim mesmo. E isso a gente, infelizmente, ainda nós vemos no mundo, graças a Deus, cada vez em menor dimensão, não é verdade? Para as pessoas que por vezes, e nós sempre tocamos nesse assunto, porque a Assembleia há sempre muita renovação. Por vezes as pessoas tendem a recorrer ao pessimismo ou ao primitivismo do ser, achando que a situação está pior. Nunca o mundo foi tão solidário como é agora, tão fraterno como é agora. Isso se deve a Jesus, desde quando foi implementada a primeira instituição fraterna, ou de solidariedade, ou beneficente, ou receba o nome que você quiser, no planeta, que foi a Casa do Caminho, que foi instituída por Pedro, o apóstolo, João, Tiago, o próprio irmão de Jesus, que era o Tiago, entre outros apóstolos, que instituíram, que construíram uma casinha no caminho da cidade de Jerusalém para Jericó, e o Pedro e a Casa do Caminho, o que é o centro espírita, era a Casa do Caminho. As pessoas tinham palestra, não se chamava passe ou fluidoterapia, se chamava geralmente de bênção ou imposição de mãos, e assistência social, que era muito forte, porque as criaturas viviam, a grande maioria, na linha da miséria, e o Pedro ia fazendo uns puxadinhos, ia construindo uns puxadinhos na Casa do Caminho para abrigar as pessoas. Começa aí, então, a uma mudança no planeta em relação à solidariedade. Porém, ainda vendemos mais as notícias desagradáveis. O pessimismo ainda ocupa mais espaço na vida da criatura, não é genérico, evidentemente, até porque tem muita gente, diante de crises, etc., e da crise que o país apresenta no momento, tem muita gente tendo resultados interessantes, dado que atrás de um problema tem sempre uma oportunidade. Mas para o pessimista o problema é só problema. Na realidade, em relação à questão da violência, faz-se um estardalhaço, mas nunca, e Harvard apresentou há mais de 2 anos, também é a informação aqui já declinada nessa Assembleia, Harvard apresentou há mais de 2 anos um estudo feito no planeta todo, e o planeta, ou seja, o ser humano nunca foi tão pacífico como nos últimos 60 anos. Apesar das revoluções e guerras, etc., existentes, somadas, nós não conseguimos nem chegar aos pés daquilo que a gente fez de 39 a 45, onde nós eliminamos em vidas, calcula-se, de 40 a 80 milhões de pessoas. A invasão nazista na União Soviética matou 27, não pelas balas nazistas ou dos alemães, mas pela estratégia de um ditador que, como venceu, passou a ser bonzinho, que era tão ou pior que o Hitler, que era Stalin, que mandou fazer a mesma estratégia de Napoleão. A gente vai até ver aqui alguns aspectos interessantes sobre isso. Ele manda as criaturas recuar, os russos recuarem, queimarem tudo, não deixarem nada para os alemães. Só que o sujeito recua no inverno, come o que e se abriga onde? Não é verdade? Foram só eles, só nessa nação foram 27 milhões. Então veja que nós nunca mais apagou tudo aqui.
Opa, voltou. Olha que maravilha. Isso é um efeito ectoplasma. Mas tudo que acontece em casa, às vezes a gente, quando entra na doutrina espírita, né, se não nasceu numa família espírita, tudo que acontece, panela cai, é espírito, a porta bate, é espírito, tudo tem espírito. Então a vida também tem que ter, está lá na casa deles. Aí o fato não. Então veja, esses aspectos precisam ser considerados. O mundo está mais informado, não é? Hoje, por aquele aparelhinho que você tem na mão, você consegue não só falar com a China, mas você pode falar com o sujeito, se ele te atender lá na estação espacial. Com um aparelhinho nas mãos. Olha que beleza. 1969, isso não é saudosismo, nem é coisa de velho. Até porque eu sou jovem há mais tempo. O fato em 1969, quando o homem chegou na Lua, o computador da NASA ocupava 5 salas. A nosso nível de inteligência, capacitação e evolução que nós temos, claro, primeiro a parte da inteligência vai na frente, a moral vem em seguida, não tem problema. O importante é a evolução, considerar a evolução, para que um degrau acabe favorecendo a escalada do próximo passo. Não o seu celular hoje, que é aquelas marcas famosas, e tem um que tem até um ai na frente, né? Porque ai como é caro, ai como eu queria comprar isso. Então aí o fato o celular comum que tinha aquela tela monocromática, etc., lembra aquele que você colocava na cintura, você puxava aquela coisa, aquela coisa que abria assim? Então, aquele celular lá tinha mais capacidade do que os 5 computadores da NASA que tiraram o Saturno 5 que levou a Apolo 11 para a Lua, fez a alunissagem, tirou a Apolo de lá da Lua e fez a aterrissagem aqui. Não é fantástico? Para que a gente precisa olhar para a notícia desagradável? Quando nós temos que o quê? Valorizar as nossas conquistas. Nós não estamos mais aqui, não é verdade? Valorizar as nossas conquistas. Muito bem, mas uma pergunta que a gente pode fazer: e hoje, temos o livre-arbítrio pleno ou ele é limitado? Essa é uma pergunta. E na realidade o que limita o livre-arbítrio nada mais é do que a vontade da criatura, é a lei de causa e efeito. Somente o espírito elevado possui livre-arbítrio na sua integralidade. Ou seja, o que limita o meu livre-arbítrio no hoje é exatamente as minhas causas no ontem. O que eu fiz não é o ontem outra reencarnação, é o ontem hoje, inclusive, é ontem essa reencarnação. Significa dizer que as minhas atitudes limitam a minha capacitação de expressão no planeta no momento atual. Seja um pouco ou seja muito, depende muito de como eu me cuidei, ou como eu me cuido, ou como eu conduzo a minha vida. Quero ter uma terceira idade mais saudável? Tenha uma juventude saudável. Porque senão você vai ter surpresa. Desencarnar não é o problema, mas ficar num corpo extremamente avariado, cheio de problema, dando problema para você e ainda para os outros, é o problema. Não é verdade? Adoecendo você e também os outros, porque a gente gosta de bom. Não dá para sofrer sozinho. O bom é sofrer com os outros. Ser feliz pode ser sozinho, como se fosse possível, mas para sofrer tem que ser os outros. Nunca a gente sofre dentro do banheiro com a porta fechada olhando no espelho, porque isso aí não tem graça, tem que botar a família inteira para ficar doente junto. Isso também não é uma regra, mas o fato é a lógica da vida. Aquilo que eu não cuido, eu evidentemente tenho um preço a pagar. Esse preço a pagar é exatamente usar o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, de maneira equivocada. Não dá para a gente, com o nível de consciência, de inteligência que nós temos hoje, vivemos uma vida equivocada, sim ou não? Não dá mais. Não dá para estarmos num nível onde nos encontramos na escala, no meio da escala evolutiva, para irmos para um mundo feliz. E claro, depois do mundo feliz não termina aí, vai-se para a condição de mundos celestes, ou o espírito que está numa condição onde o bem, aonde ele estiver, predomina, a ignorância desaparece. E o livre-arbítrio é integral, como nós colocamos aqui. Integral na proporção que a gente sabe que possa ser. Mas é uma condição mais ou menos, talvez esteja já próximo de ir para um estágio crístico, que seria ser mais ou menos a condição de um Jesus. Mas na realidade essa é a verdade da nossa vida. Quando eu olho para a Assembleia e vocês me olham, nós estamos vendo espíritos crísticos aqui.
Nós somos o Jesus de amanhã. Esse amanhã, não importa quanto tempo seja, porque nós somos imortais. Então, na realidade, o que nós fizermos, por exemplo, em outra existência, vai limitar o nosso livre-arbítrio. Deus não castiga, Deus não coloca para a criatura dificuldades, etc., senão ela própria, com o nível de consciência que ela tem, ou de inconsciência que ela tenha. Porque a lei não é feita para aqueles que sabem. A lei é aplicada para aqueles que sabem e para aqueles que não sabem. Não é verdade? Se você passar lá na alfândega, aqui no Brasil, com um equipamento que está acima dos $500 e dizer para lá o cidadão que te manda lá para a esteira, não você, mas a mala. O fato às vezes a gente ama a mala, mas tudo bem, isso é uma outra conversa. O outro manda você lá e você diz assim, quanto custa? E custa 1.000, e você diz assim, mas eu não sabia. O cidadão vai te dar essa resposta. A lei é feita para aqueles que sabem e, infelizmente, para aqueles que não sabem. A partir de agora eu convidei você, né, na hora que ele vai te multar, a ficar sabendo. Você fica feliz, porque você sai de lá muito mais, né, muito mais informado, etc. Paga a multa com alegria e tudo mais. Deveria ser assim na nossa reencarnação. Já que eu não sei, né, a lei não vai me desobrigar. Não é fato? Agora, a questão do livre-arbítrio, da sua limitação, é exatamente a atitude que eu tenho. A atitude que eu tenho. Não necessariamente essas atitudes não possam ser comandadas pela minha vontade. Tem um livro nosso que se chama Cisco Canto Xavier, que são as nossas experiências durante 20 anos, que nós íamos visitar o Chico na sua casa, e nós vamos dar aqui uma canjinha de um dos capítulos. E aquelas filas, essas histórias do Chico, naquelas filas intermináveis que tinham para se despedir dele, que o pessoal queria dar um beijinho nele, etc. E era uma coisa linda mesmo, porque não era só esse ponto, mas você tem verdadeiras consultas ali que aconteciam, que eram fantásticas, e indicações que ele dava que eram simplesmente incríveis. E o fato dele usar peruca foi por causa dessas filhas, né? Apesar de alguns espíritas na época que ele começou a usar peruca caírem de pau em cima dele, porque ele usava boina e ele já estava assim, com a telha abalada. A minha está em processo, mas a dele já estava abaladíssima. Ele já não tinha, ele estava completamente careca, e as pessoas, isso é um processo atávico, né? Que vem de atavô. A gente adora uma bolinha de cristal, percebeu? Isso significa, a época que a gente gostava desses aspectos todos. Então, tem a criança com a cabecinha raspada, a gente já vai, que bonitinho, não é assim? Se é um sujeito careca, não vai dar outra. Toma uma passada de mão e uma beijoca, né? É aquela coisa linda, parece uma bolinha de cristal. E ele usava uma boina, porque as pessoas, imagina 700 pessoas passando a mão na sua cabeça e dando umas bigotas, muita gente com calosidade na mão, começou a ferir o couro cabeludo. E ele colocava a boina, e o pessoal destampava com a boina, socava a boina de novo. O que é que ele fez? Botou uma peruca. Porque não dá para tirar a peruca, né? Você tira a peruca, tá? E aí você pode botar ela por trás, imagina, um zumbi, foi por causa disso. Mas vieram espíritas que não perdoaram. Isso é vaidade. Veja, onde já se viu que espírita não possa se cuidar, mesmo que fosse o aspecto de beleza física. Não posso. A moça tem que se pintar, sim, tem que se cuidar. O rapaz também, sem criar estereótipos, né? Sem se estereotipar. Mas nós temos que nos cuidar. Por que a gente vai se apresentar escangalhado? Você já imaginou se você faz uma prece para o seu mentor, se o mentor vem todo rasgado, sujo, né? A unha suja de mecânico? Isso foi sucesso em novela, né? Aquele galã bonito com aquela unha suja de mecânico, ele se apresenta e diz, meu Deus do céu, por que eu quero essa coisa como mentor? Não é fato? Os mentores são lindos, as mentoras são lindas. Ela vive de Revista Espírita, agosto de 1868, numas dimensões de Júpiter, onde vive Bernardo de Palissy, vive Mozart. Eles dizem, os espíritos só levitam, nem andam mais, né? Passam aquelas moças lindíssimas, e nós, se formos para lá e olharmos as moças,
pessoal manda reencarnar na Terra. Vocês, os rapazes. Porque o problema não é apreciar o belo, são as fantasias que são feitas. É esse o problema. Então, apreciar o belo é da natureza íntima, faz parte do Deus interior. Nós apreciamos o belo porque o belo está em nós. Você foi tocado, nós fomos tocados pelo Evangelho, porque o Evangelho está em nós. E Jesus veio e despertou. Eu posso ser despertado numa palestra, numa leitura, numa palavra, etc. Me desperta aquilo que eu tenho. Por isso que Jesus diz, e em livre-arbítrio funciona: conhecereis a verdade vos libertará. No momento que eu me conheça, e me conhecendo eu aplico a questão do Evangelho em mim mesmo, eu me liberto de quê? Dos meus preconceitos, das minhas posturas inadequadas que me limitam o livre-arbítrio. Mas não só nós dizíamos, naquele capítulo, na passagem lá do Chico, não vai ter que ser mais corrido daqui para frente, já são 25 para as 11. Aí o ponto chegou uma mãe que ela carregava o filho nas costas, um jovem adolescente, como se fosse uma mochila, miserável, e ela carregava o filho segurando por aquilo que seriam os braços, até porque não tinha dinheiro para ter uma cadeira de rodas. E ela chegou num estado que se percebia nitidamente da miserabilidade que vivia, e ela pediu, no nível simplório dela, que o Chico desse uma bênção no filho dela, o tio Chico, conforme eles chamavam. E o Chico foi, deu um passe, e aqueles envelopes com dinheiro que eles punham no bolso do Chico, que ele declarou que ele nunca abriu um para contar, o que botava no bolso, ele repassou esse envelope para essa senhora, porque o menino era tetraplégico, tinha problemas mentais, cego, surdo e mudo. E a gente sabe que mãe é mãe. Se a gente disser que tem alguém que pode curar o filho dela na China, mas que precisa atravessar pelo centro da terra, ela vai fazer. A gente sabe disso. Mãe é mãe. A gente sabe que a mãe dá vida pelo filho e o pai quer negociar sempre. Mas mãe é mãe. E aí ele fez o que foi possível, e a senhora se retirou com aquela criatura naquele estado, carregando como se fosse uma mochila, e os braços dele aqui. Depois que ele saiu, o Chico, com a mediunidade que tinha, conversou com o doutor Bezerra Menezes, espírito. Ele disse assim: doutor, o que fez esse espírito para estar passando por esta prova? Como é que ele usou o livre-arbítrio dele? O que fez ele? Ele disse: ele não fez nada. Ele não fez nada. Para estar assim, ele não fez nada. Ele pediu para vir dessa maneira. Mas dessa maneira, doutor? Sim, dessa maneira. Para cercear-lhe o livre-arbítrio. Mas por quê? Pergunta o Chico ao benfeitor espiritual. Porque nas últimas 5 reencarnações ele experimentou o suicídio. Ele saiu da existência pelo suicídio. Ele desautomatizou o desencarne natural nele pela questão do desencarne violento imposto a si mesmo. Então automaticamente a gente desencarna naturalmente, não é verdade? Às vezes até tomando passe. Já tomaram hoje? Ainda bem, né? Ainda bem. Aí a gente desencarna naturalmente. No caso em questão, ele desautomatizou o processo natural pelo aspecto violento. E ele, para reautomatizar a naturalidade, ou seja, voltar ao quadro natural, ele pediu para vir completamente cerceado em todos os aspectos possíveis para eliminar o corpo físico. Passando nessa existência, e o doutor disse: não vai durar muito, não vai demorar muito para que o desencarne aconteça, dado o estado que ele se apresenta. Passando essa existência, ele vai lá trabalhar os outros aspectos que lhe são necessários. Não é impressionante?
Por isso que é imaturidade e irresponsabilidade determinadas colocações do tipo: o sujeito veio assim, porque na outra reencarnação foi assado. Quem disse? Como é que a gente conhece? Como é que nós sabemos? Ah, porque fez uma TVP. Precisa ver se a TVP foi realmente um trabalho de acordo, que é uma terapia, ou se não foi pura e simplesmente curiosidade do indivíduo na mão de algum charlatão que estimulou-lhe a imaginação. Foi superestimulação da imaginação. O indivíduo se vê nos quadros os mais diversos, via de regra, sempre gente importante, e ridicularizando inclusive a terapia. Nos Estados Unidos, na década de 80 e 90, fizeram um levantamento que a quantidade de reis, rainhas, duques, duquesas, príncipes e princesas que tinha, não tinha ducado, principado, rei, nada, etc. Que coubesse tanta gente bacana. Ninguém fazia faxina, ninguém fazia limpeza, nada, só gente bacana. Aí ridiculariza uma coisa que é séria, por um aspecto de curiosidade e fã, porque o importante não é saber o que eu fui, mas sim o que eu fiz, com a liberdade que eu tenho, não é verdade? E Kardec disse com clareza no Livro dos Espíritos: é possível saber o que fomos em outras reencarnações? Ele disse: sim, é. E o Kardec, óbvio, ele diz: como? Basta que você analise as suas tendências. Se eu sou um egoísta, significa que eu uso o meu livre-arbítrio como? Para gerenciar o meu egoísmo. O que eu preciso saber? Que vestimenta que eu estava utilizando, ou que eu preciso trabalhar a questão egoísta em mim? Olha como é simples a coisa. Se eu fui um rei, eu era egoísta. Se eu fui um escravo, também. O que muda? Se nós usamos um terno durante a semana para as nossas atividades, no caso das atividades do masculino, se usamos um terno, ou seja, um tailleur para as moças, o fato de nós utilizarmos uma roupa mais confortável, mais esportiva hoje, modifica o seu caráter. Se modificar, vá a um psiquiatra. Centro espírita não dá mais jeito. Você pode fazer em paralelo, mas vai precisar de psiquiatria, porque aí já é um desvio de conduta muito sério. Então esses são aspectos a serem considerados. Não é? E também os exemplos: corpo com deficiências, inteligência comprometida, etc., podem estar sim linkados à questão do livre-arbítrio mal utilizado. Ou, conforme nós dissemos, dependendo da necessidade do indivíduo, solicitações para que ele limite-se nele mesmo. Não é verdade? Limite-se nele mesmo. Não significa então que determinadas criaturas que tenham certas deficiências estejam com problemas outros de reencarnações e tudo mais. Podem ser situações solicitadas, coisas solicitadas para limitação. Nós somos livres, como sabemos, porém não podemos burlar as leis divinas como nós fazemos com as leis da terra. Aliás, tudo que a gente burla, você vai ajustar. Nós vamos ajustar. Nada passa em branco. Quem disse isso? Jesus. Não sairás de lá até pagares o último centil, que era uma moeda portuguesa usada no Brasil, referente à questão do centavo. Não é pagar porque Deus impõe, é porque a consciência, à medida que vai se ampliando, aponta aquilo que nós não fizemos corretamente. Sabe o troco que se... Claro que nós estamos falando com outra assembleia, que às vezes algumas pessoas pegam e o indivíduo entrega errado. Quer dizer, o problema de quem deu o troco a mais. Não é um problema dele. Ele terá um problema para acertar o caixa dele. E eu tenho um problema de natureza ética. Eu vou me acertar com a minha consciência que está tirando vantagem do hoje. É uma beleza. O indivíduo tomou determinada atitude que, para pegar o tênis do garoto, meteu-lhe uma bala. Não tem consciência. Não tem mesmo. Hoje. Mas, como diz Emmanuel, se o algoz soubesse o que está fazendo para a vítima, preferiria ser a vítima. Porque está criando para si mesmo um inferno tamanho pelo uso inadequado do livre-arbítrio. Não quer dizer que a criatura que esteja na posição de vítima não tenha direito de se defender, pelo amor de Deus. Isso é uma questão básica, né? Jurídica é básica. Mas o fato é, não se burla. Mas é que a lei, a gente encontra espaço na lei. Se não for ético, mesmo que as leis não são possíveis, né? Abranger todos os aspectos. Se não for ético, a nossa consciência um dia vai acusar.
E a gente vai ter que acertar. De que jeito? Do jeito que for mais adequado para cada um. Porque não é Deus que vai escolher. Não, você acerta isso, você acerta aquilo. Ah, então quer dizer que eu posso espiar determinado aspecto? Aí sim, você espia porque você é teimoso ou teimosa. Expiação é assim, eu sei que não deveria fazer, mas eu faço porque eu não vou te dar esse gostinho. Eu vou te dar o bracinho a torcer. Ok? Comigo é assim, eu pago na mesma moeda. Então tá. Ok. Então, você já sabe que está pagando pela mesma moeda, que não está dando o bracinho a torcer, mesmo sabendo que está errado ou errada, então aí experimenta a outra parte. Não é verdade? Eu sei que, por exemplo, o preconceito é um problema. E se eu sou preconceituoso e tenho noção do que estou fazendo, não tenho consciência sobre, eu tenho que tomar cuidado com ele, porque como a base dele, o embasamento dele é ódio, o que vai significar é o seguinte: eu estou preso naquilo no qual eu sou preconceituoso. Evidentemente que eu vou experienciar aquilo. Não é verdade? Se eu tiver preconceito de cor, eu vou experienciar aquilo. Se eu tiver de religião, também. Ou seja, tudo que está desajustado em mim, pelo uso inadequado do livre-arbítrio, tendo consciência, eu vou de imediato experienciar. Se eu não tiver consciência, quando eu tiver, eu experiencio. Tão simples quanto. Está vendo como a vida é fácil? Mais fácil também aí a gente entra no aspecto da fatalidade, né? Eu achei bem legal esse desenho. Olha o aviãozinho que veio em direção a ele. Então, na realidade é a questão da fatalidade, né? Fatalidade que a gente às vezes fica acreditando. Nós não somos joguetes nas mãos de espíritos nem de Deus. Fatalidade não existe. O que existe é programa reencarnatório. Inclusive, programa reencarnatório, somente as grandes dores são previstas. Os demais acontecimentos, isso se for dor, tá? Os demais acontecimentos estão subordinados ao livre-arbítrio. Ou seja, novamente a mesma informação. Repetindo, livro Mensageiros de André Luiz, os capítulos onde André Luiz e Vicente estão conversando com vários desencarnados que acabaram quase de chegar do planeta. Fizeram sua programação, reencarnaram e estão contando os resultados. É impressionante, via de regra não enche uma mão a sua programação. Quer ver? Eu tenho uma capacidade de ler mentes que é uma beleza. Com quem você vai nascer? Os espíritos com o qual nós vamos nascer. Isso é programação, porque pode ser que seu pai e sua mãe não aceitem. Eu não vou levar essa mala sem alça de novo junto comigo, né? E a gente fica fazendo, como Emmanuel diz, uma doce obsessão. Fala umas coisas bacanas para ela, frita o bife que ele gosta, né? Porque se eles não toparem, né, o cidadão dança, né? É assim que funciona, livre-arbítrio. E é programação. Bom, com quem você vai nascer? Os espíritos. Vai se envolver com alguém seriamente, onde vai ter uma vida em comum. Se essa vida em comum vai haver responsabilidade direta sobre pessoas, sejam filhos adotivos, filhos mesmos, crianças que estejam sob nossa responsabilidade. O que você vai fazer dos seus potenciais divinos? O que você vai fazer, nós todos, para exercitarmos a fraternidade, a solidariedade, ou seja, a caridade, o amor, seja dê o nome que for, potenciais divinos, os tesouros que Jesus falou. E quando vai desencarnar, esse quando pode estender, como pode encurtar, né? Geralmente, como diz André Luiz, a grande maioria daqueles que encurtam. Sabe por quê? Pelo estresse. Quando você estiver estressado, diga para você mesmo no espelho: estou morrendo mais cedo. Quando você levantar mal-humorado, do tipo, não fala comigo de manhã porque eu sou um bicho, saiba que você está desencarnando mais cedo. Então, conscientemente, é uma delícia a gente dizer assim: você sabia que eu vou morrer mais cedo? Você não diga, provavelmente do meu jeito, do jeito que eu sou irritadíssimo, eu vou me encontrar com que tipo de gente? Não se preocupe que o umbral não é inferno dos espíritos, mas não é o inferno dos espíritos, mas o nosso lar vai ser meio difícil, e o GPS nessa hora tende a apagar o caminho, e a gente fica clicando e não encontra. O fato é que, olha aqui, supondo que você não tenha esses dois aspectos, vida em comum e responsabilidade sobre terceiros, sobrou 3.
Não é possível. O restante é livre-arbítrio. Ok? O restante é livre-arbítrio. Não é fantástico? Nós não somos bonecos. Nós não somos criados em série. Pode ver lá no Grande isso, você vai ficar impressionado. É livre-arbítrio. Nós vamos tomando as decisões de acordo com o que a gente acredita, acha, gosta, etc. Então, sabe o que está falando? Por exemplo, isso é livre-arbítrio. Trabalhar no bem também é livre-arbítrio. Querer se exercitar, porque, caso contrário, esses 5 aspectos funcionam para os irracionais. Nasce, cresce, reproduz, cuidados, crias e morre. Conforme diz André Luiz no livro Sexo e Destino. Só que nós temos um adicional aqui. Né? Nós não somos irracionais. Nós somos espíritos. Eles são princípio espiritual. Então, na próxima atitude, vale a pena pensar a respeito, para que a atitude, a utilização da liberdade, não gere situações desagradáveis. Nós podemos, inclusive, e devemos modificar nossas provas e amenizar as expiações. Também ensinamento de Emmanuel através de Chico. Quando a prova chega e se encontra um indivíduo em trabalho em favor do bem, seja de que natureza for, ela poderá ser adiada ou eliminada. Por quê? Porque a prova chega e encontra um indivíduo do trabalho do bem, e o trabalho do bem sempre exige o quê? Muito mais sacrifício num planeta ainda cuja evolução está ainda comprometida em relação ao bem, não é fato? Para que vai se dar uma prova para um indivíduo que já está se esforçando, se melhorando, se capacitando? Pode chegar à prova e o indivíduo já está um pouco mais além do que ela. Então veja que ser bom é ser inteligente. Por quê? Porque é exatamente cada ato de bondade, seja palavra, seja o que for, aonde for, não está ligado a aspectos religiosos, espiritualistas ou coisa do gênero. A bondade é uma questão de postura. Cada atitude que seja positiva, na verdade, gera o que? Exercício para as potencialidades interiores do ser. Nós exercitamos aquilo que nós chamamos de potencialidades divinas. Então, quando nós utilizamos do bem, nós estamos utilizando a inteligência em favor de nós mesmos. E nós somos criaturas brilhantes, não é uma realidade? Somos criaturas brilhantes. Então, mas e as questões dos momentos fatais? Se você vê isso aqui, pode ser que o next step já seja comprometido, né? Por uma visão dessa, parece que não vai dar para escapar. Os momentos fatais, por exemplo, a morte está no programa reencarnatório e pode ser alterada por imprevidência. Eu posso acelerar, como já dissemos. Podemos também estender a nossa existência, e aí devemos, né? No planeta, cuidando bem do nosso corpo e sendo, acima de tudo, úteis para a coletividade família, para a coletividade sociedade como um todo. Criatura que se cuida e é útil, por que não se estende um pouco mais? É uma questão muito lógica em relação à própria manutenção do fluido vital. Quanto mais a gente consiga se tratar, mas não é se tratar só apenas de corpo, mas é se tratar na questão de mente, ou seja, pensar bem, procurar bons pensamentos, quebrar estruturas de hábitos, ou seja, de aspectos viciantes, modificar a estrutura mental. Se o pensamento é desagradável, substitua com treino. Como? Presta atenção em si mesmo. Quem não presta atenção em si mesmo, vive de forma automatizada. Preste atenção em si mesmo. Como é que eu faço esse exercício? Preste atenção nos mínimos detalhes da sua vida. Os mínimos detalhes. Preste atenção. Porque é um exercício para nós podermos nos capacitar como um todo, não é verdade? Quem veio de carro aqui e teve a dúvida, será que eu fechei o carro ou não fechei o carro? Não precisa levantar a mão. De repente aperta o botão 2 vezes. Por quê? Porque está automatizado o processo. Porque não prestou atenção. É tão automático que é assim, pé, e aí sai, caso de dúvida, pé, de novo. É assim, está automatizado. Tem que ser assim, ó. Vou apertar o botão. O pessoal está do seu lado, você deve ser maluco. Ainda vai entrar no semeador, aí já está carregado. Vou
apertar o botão. Preste atenção. Não é, chega nesse nível, mas enfim, preste atenção. Porque se nós não prestamos atenção em detalhes pequenos, nós não prestamos atenção em nós mesmos. Como é que a gente vai prestar atenção naquilo que pensa? Não é fato? Então não tem segredo, nada é segredo, é só uma questão de exercício. E o processo da reencarnação também é considerado como fatal. O porte da condição evolutiva é metodologia, não é fim, é meio. Então existem 3 aspectos fatais. Durante o período de evolução, que a reencarnação é metodologia evolutiva, você vai reencarnar e vai desencarnar. Ok? Ah, mas eu não aceito a reencarnação, não é questão de aceitação. A minha religião não tem, não é questão de religião. Ah, eu não acredito também, não é questão de crença. Reencarnação com metodologia evolutiva, você vai reencarnar, ponto, acabou. Ah, mas eu vou dar uma adiada. Pode adiar, mas vai reencarnar. Como vai desencarnar também? Ah, mas eu vou adiar, porque eu vou botar tubo, fazer não sei o quê, ficar lá na UTI, mas vai desencarnar. Né? Não vai ficar para semente, vai desencarnar. Isso é a fatalidade pelo período da utilização desse recurso. E uma terceira, depois que esses recursos não são mais necessários, um terceiro, que desse nós não vamos escapar. Você vai ser bom. Acabou, não tem discussão. Mas eu não quero, mas vai. Acabou. É que nem vacina em criança. Não tem discussão. Ah, não quero tomar vacina, mamãe. Tá bom, então veio aqui. Tá bom, né? Vai ser bom. Por quê? Porque nós não conseguimos ir contra a nossa natureza divina. A genética prepondera. Daqui a um tempo, seja quanto tempo for, a gente pode andar assim. Para trás nunca, porque não dá. Se é assim, nós vamos ser bons. É fatalidade evolutiva. Graças a Deus. E se a gente vivesse, né? Lá para frente, lá para trás. Imagina o inferno que seria e com o tempo a rotina e a monotonia. Logo fora essas circunstâncias máximas, tudo mais é livre-arbítrio mal utilizado ou bem utilizado nesta ou em outra existência. Então, quando nós falhamos por orgulho, a gente procura acreditar na nossa falta de sorte. É o caso, por exemplo, desse indivíduo. Olha o que é livre-arbítrio. Ele veio como Napoleão, o mesmo espírito. Veio como Napoleão, já tinha experimentado questões de comando e de dominação por Júlio César, já tinha experimentado com Alexandre o Grande e tinha experimentado com Tutmés III, o faraó guerreiro. Vai gostar de brigar assim lá no umbral, não é verdade? Porque veja lá a estrutura do indivíduo, as tendências do indivíduo, o livre-arbítrio do sujeito. Tendo uma missão melhor que a outra, principalmente na de Napoleão, que era o processo de levar a república, etc., ele levou de novo aspectos da dominação, da escravização do ser, da falta de respeito. O mesmo sujeito. O que é isso? Ah, é porque, não é porque não, é livre-arbítrio. Diante do problema, o indivíduo não resiste. Não é o caso de espírita, mas é como falar mal da vida alheia. Vai dando aquela água na boca. É a tentação. É a tentação. É quando a gente reencarna para testar livre-arbítrio. Querem ver? Eu estava no hotel que me hospeda e eu estava próximo da cozinha e o indivíduo estava com um pudim em formato. Aí eu fiquei olhando, porque pudim de leite condensado, além de ser bem brasileiro, era um pecado irresistível. Aí ele fez assim. Aí ele pegou uma bandeja, colocou, virou o pudim. Quando ele puxou a forma, fez assim. Escorreu aquela calda. O pudim era dourado. A parte de cima um pouco mais, aquela um pouco mais escurinha, com aquela calda caindo lentamente. Aí ele pegou e disse assim, vendo que a criatura estava obsidiada pelo pudim: mulheres têm desconto, porque mulher fica obsidiada por sapato, não é verdade? Vai na vitrine e se descobriu, depois de análises espíritas, que todo par de sapato feminino tem um obsessor de pudim. Você já comprou aquele, mas o mesmo modelo mudou.
tirou a fivela. E ele fica dizendo: leve, pisa em cima de mim, você que só passou a ter alma no século XV, por 2 votos, inclusive no concílio de Macon, porque os obsessores sabem disso. Até então vocês eram desalmadas, que não mudou muito em alguns aspectos. Aí, então me leva. Aí o sujeito, vamos voltar para ele. O senhor deseja um pedaço? Disse: não devo. Mas ele cortou uma fatia, pegou a espátula, colocou no prato e virou, e a fatia caiu suavemente. Na sequência, ele pegou a colher com a cauda e fez assim, para me torturar, pobre alma infeliz de um expositor espírita. Disse: chuchu, não é verdade? Você vê o que é tentação? É aquilo que a gente dá água na boca, aquilo que faz você pegar o livre-arbítrio e jogar para cima. Ah, eu sei, amanhã eu penso nisso. Só que amanhã já pode ser tarde. Por isso que, por vezes, a gente pode, isso diz o livro dos Espíritos, a gente pode ser bom mecânico, mas nós queremos ser poeta, nos damos mal, morremos de fome, e aí diz que isso é falta de sorte. Não, isso é orgulho mesmo, é livre-arbítrio aplicado, que a gente pode ter tendência para fazer uma coisa, mas quer fazer outra. Tem gente que quer ser cantor, o indivíduo é mecânico, é um bom mecânico, porque o Rod Stewart deu certo, porque ele era mecânico e foi cantar e fez sucesso. Todo mundo que é mecânico não pode ser necessariamente cantor, sim ou não? Então o indivíduo vai tentar, não dá certo, não tem voz ou coisa do gênero, né? Às vezes, e acaba sendo um desastre para a vida. A dificuldade surge e ele diz assim que Deus não ajudou, que ele não tem sorte, que etc, que tem gente privilegiada, e tudo é terceirização. É verdade, a gente tem que assumir a responsabilidade. Eu não fiz lá, fiz, muito bem, tenho consciência sobre, tenho agora, então, se eu fiz e não deu certo, vamos voltar para fazer de outra maneira. E a fatalidade, então, como escolha de provas, problemas físicos, etc., a gente já viu, né, do que se trata. Porém, no aspecto moral, o Espírito é senhor do seu livre-arbítrio para decidir como fazer com as suas tentações. A questão da oferta do sexo desequilibrado, da bebida e vários outros tipos de vícios ou dependências químicas que não são apresentados em qualquer lugar. Não pense você que é no Brasil que tem facilidade. Você vai para países que tem mais dinheiro, tem mais facilidade ainda, porque onde tem mais dinheiro, tem mais gente com coisas te ofertando para que você possa fazer uso. Claro, se viciar, se tornar um dependente e logo um consumidor que tenha mais dinheiro, que isso é interessante. Então, na realidade, a oferta está ali, sim ou não? Com a liberdade que nós temos hoje, a oferta está sobre qualquer situação, qualquer aspecto. Agora, é como diz Emmanuel no livro Vida e Sexo. Ele diz o seguinte: é lógico que você, meu amigo, minha amiga, vai encontrar grandes amores na sua vida, ou grandes amores de outras existências. Pai que encontra filha, né, irmãos, grandes amores mesmo, de relacionamentos outros, etc. Você vai encontrar, principalmente no lugar que você mais frequenta, é ou não é? Não é verdade? E não é só coisas de outras encarnações, é energia, a energia que bate. A gente diz aqui vulgarmente no Brasil: o santo bateu com o santo dela ou com o santo dele, seja de que maneira for. Claro que você vai encontrar, é óbvio, você vai sentir essa proximidade? Vai, porque é magnetismo puro, você vai sentir essa proximidade. Você vai dizer: se eu não sei o que eu tenho, mas aquela criatura, se eu bobear, mexe comigo, e mexe mesmo. Mas daí, diz Emmanuel, você se envolver, vai uma distância enorme, e essa distância pode ter um sinônimo de bom senso, liberdade de escolha. É exatamente essa distância que ele quer dizer. Ter bom senso. Posso, ela ou ele também pode, mas a pergunta é: devo? Como diz Paulo, tudo me é lícito, tudo me é possível, tudo me é autorizado, mas nem tudo me convém. É exatamente a luta da questão da instintiva do ser, colocando razão sobre.
colocando a razão sobre, o bom senso sobre. Então, perigos que nós expomos por vezes por negligência e perigos que são verdadeiras advertências para voltarmos ao caminho reto. Por vezes é exatamente a placa de aviso, para que nós prestemos atenção. Então, pedir luz nas nossas preces é válido e é atendido. A luz no sentido de nós iluminarmos a nossa liberdade de escolha, para que nós tomemos as decisões adequadas, para que o Senhor nos assista nas nossas decisões. Isso é atendido de imediato. Dizer, Senhor, eu preciso tomar atitudes, decisões, eu estou diante de quadros, que pode ser o pudim do moço lá do hotel, pode ser o que for. Me oriente para que a minha decisão seja melhor. Obviamente nós poderemos cometer enganos? Sim. Mas na insistência, na disciplina do pedido, nós seremos gradativamente cada vez mais iluminados. Viver com Deus, ou viver em Jesus, ou viver Evangelho, não é viver o aspecto religioso da situação em si. É procurar a ligação coerente, com bom senso, para que nós alcancemos as verdadeiras vitórias sobre nós mesmos, valorizando-nos e utilizando da nossa liberdade de escolha, que aí reside a justiça divina. Podemos fazer aquilo que nós bem entendermos e sermos os causadores, causadoras. E a justiça divina funciona na questão de que a consciência, quando desperta, procure se corrigir. Muita paz a todos, um excelente domingo.